A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Há pouco mais de um ano, o USP Analisa exibiu um especial para discutir o cenário econômico nacional naquele momento, quando a pandemia de Covid-19 começava a mostrar os efeitos que poderia causar. De lá para cá, o que mudou? Que desafios precisamos enfrentar para que, de fato, a economia brasileira volte a crescer? Para discutir essas questões, o USP Analisa recebe novamente o economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto, e o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Rudinei Toneto Júnior. Eles que também são integrantes do Conselho Consultivo do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao USP Analisa. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no USP Analisa. Obrigado, Thaís, pelo convite. Cumprimento a todos e ao amigo Nelson. É muito bom participar de novo do programa. Quando a gente gravou a nossa última conversa em março do ano passado, o Brasil e o mundo começavam a mergulhar nesse caos da pandemia de Covid-19. Quais os principais desafios que a economia brasileira enfrentou nesse contexto e que avaliação vocês fazem dessa trajetória até o momento atual? Thaís, mudou muita coisa na sua introdução e aí na sua pergunta, mas muita coisa mesmo. Vou muito rapidamente, pois o professor Rudinei diverge ou concorda e complementa, dizer para o nosso ouvinte o que estruturalmente falando mudou. Primeiro, o cenário internacional é completamente diferente. A vitória do Biden nos Estados Unidos muda as coisas de uma maneira absolutamente substantiva, porque agora há um projeto, há um plano, há uma consistência e uma recuperação do objetivo e da tendência dos Estados Unidos em exercer o seu papel de líder. Gostemos ou não, concordemos ou não, mas a postura de líder e não de enfrentamento, de disputa, enfim, esses negacionismos, essas coisas todas que a gente está aqui convivendo. Isto, por exemplo, passou a pautar a questão ambiental, absolutamente um desafio da humanidade, para que continuemos aqui como seres humanos tocando a vida, e com mudanças hiper importantes do ponto de vista econômico, porque nós estamos entrando, provavelmente, num ciclo hiperintenso, de novo, de investimentos para essa transformação da produção descarbonizada, com compromissos assumidos pelas principais nações do mundo de neutralidade a partir de 2050 e redução de 50% da emissão de CO2 em relação a 2002, que não é simples, em relação a 2015, de 50%. Era 35% e várias nações, como os Estados Unidos e a Alemanha, estão assumindo o compromisso de chegar próximo de 50%. Não é importante aqui discutir se vai ser atingido esse objetivo ou não. O importante é que todas as empresas, todos os grandes, relevantes, todos os gestores de fundo, toda a opinião pública internacional está hoje focada nisso. E a China não diverge disso. Ela está cumprindo, obviamente, o programa dela de uma maneira extremamente forte, dizendo o seguinte: é um pouco mais difícil para a China atingir esses objetivos nesse momento, mas provavelmente vai atingir. Então, assim, resumidamente, mudou a pauta, mudou a política econômica, mudou simplesmente todo o cenário internacional de uma maneira muito oportuna e extremamente positiva para o Brasil. Em segundo lugar, também do cenário internacional, há um avanço rápido na vacinação em vários dos países, principalmente nos Estados Unidos, e isso tem feito com que a aceleração da atividade nos Estados Unidos tenha surpreendido trimestre a trimestre de uma maneira positiva.
Muitos analistas esperam um crescimento, e eu inclusive, da ordem de 8% para o PIB americano neste ano. Claro que é sobre uma base muito mais baixa, porque houve queda no ano passado. Mas é realmente o gigante do mundo crescendo numa velocidade muito grande, e a China também. Então, o G2, os dois maiores países do mundo, numa velocidade muito importante. A própria Europa tem tido recuperações no padrão europeu, mas recuperações importantes. Então, o cenário internacional dá oportunidades para o Brasil e tem crescimentos absolutamente significativos, com muita expansão fiscal, continuando, extrema expansão monetária, com grande liquidez, com algum tipo de aceleração inflacionária, que as autoridades monetárias internacionais, os bancos centrais, estão dizendo que não estão muito preocupados com a inflação e que não vão se movimentar, pelo menos no curto prazo. Curto prazo para esse tipo de país, ou seja, esse ano não está contratado subida de taxa de juros nem nos Estados Unidos, nem na Europa, muito menos na China, etc. Talvez no ano que vem comece algum movimento nesse sentido. O mercado financeiro internacional ficou nervoso com essa inflação um pouco mais alta, hoje já está um pouquinho mais calmo com relação a isso, as commodities mudaram de patamar de preço, que é a oportunidade para o Brasil, porque somos exportadores de commodities, vamos ter um ciclo importante, pode ser que seja um ciclo mais curto, mas um ciclo importante de commodities. Do ponto de vista interno, aí é rigorosamente o oposto. Nós tratamos muito mal a doença, negamos a doença, não tivemos planejamento, não compramos a vacina, não fizemos isolamento social, não fizemos nada, para a gente não perder tempo aqui do nosso ouvinte, né? E as consequências são essas, tá? Uma mortalidade absurda, uma expectativa com relação a vencer a questão da doença, mesmo com a vacinação que está andando, extremamente diluída no tempo. Vamos ser certamente um dos países que mais vai sofrer com relação à doença e que mais tempo vai demorar para sair dela. Do ponto de vista econômico, isso é absolutamente cruel. Além de morrer as pessoas, dá um desemprego muito grande, dá uma incerteza muito grande e etc. A inflação que subiu um pouco aqui, que está necessitando essa subida de taxa de juros, é uma inflação de fora para dentro, exógena, que são os preços das commodities, não é uma inflação interna, não tem atividade aqui, não tem demanda aqui suficiente para a gente poder ter algum cenário nesse sentido. Desemprego extremamente grande, o maior da série, né? Alguma recuperação de emprego na margem no início desse ano, mas ainda com estruturalmente a economia do trabalho com uma folga do ponto de vista do crescimento muito grande, com crueldades sociais assim inaceitáveis, porque a sociedade brasileira fez realmente um programa de apoio em função da pandemia robusto, muito grande no ano passado, que foi bem sucedido, nós até caímos menos em termos de atividade econômica e teve um suporte robusto, mas simplesmente não votou no início desse ano, foi votar lá no fim de março, deixando as pessoas 4, 5 meses literalmente com fome. Os dados todos estão explícitos aí, das favelas, etc. Você tem aproximadamente 1/4% da população brasileira que não teve acesso à comida nessas últimas semanas. Isso é inaceitável, para qualquer viés. E o que é pior, Thaís, para passar a bola aqui para o professor Rudinei, a nossa política econômica é uma não política econômica. Podia ser uma política econômica liberal, podia ser uma política econômica para a gente divergir, mas não tem. Não tem unicidade de linguagem, cada um fala uma coisa, a equipe vai se dissolvendo, não tem uma postura clara, não tem mais credibilidade nem entre os pares. O Paulo Guedes, infelizmente, tem sido motivo de uma ausência de credibilidade e até de chacota em determinadas situações dentro do sistema financeiro, o qual ele pertence, porque foi o criador do Banco Pactual, um cara que é muito robusto, ninguém está discutindo aqui a capacidade técnica dele, nem o conhecimento, ele é um PhD por Chicago e merece todo respeito, mas não conseguiu organizar uma equipe que tenha uma política econômica que a gente possa debater. É um samba do crioulo doido. Então, por exemplo, você falou da reforma administrativa, mesmo a reforma tributária e tal, ninguém sabe qual é o plano deles. A parte tributária, cada hora eles falam uma coisa, fatia. Nesta semana, ele voltou a defender a CPMF.
coisa que estava sendo discutida lá atrás, que o Congresso já rejeitou. Eu não estou, de novo, como economista, discutindo se é bom ou ruim. Eu, como economista, acho ruim a CPMF. Mas tem gente até que acha bom. O problema é o seguinte, não tem consistência, não tem um plano de médio prazo, longo prazo muito menos, não tem. Ele prometeu muita privatização, ele prometeu muito ajuste, ele prometeu muita coisa e ele não entregou. E ele centralizou isso, porque não existe mais Ministério do Planejamento, não existe, tudo dentro do Ministério da Economia, né, com uma força muito grande, e essa força muito grande, sem uma política econômica colocada de uma maneira clara para a sociedade brasileira e internacional, de tal sorte que nós possamos debater. A parte ambiental, então, é de chorar, porque, como eu disse no início da minha fala aqui, é o grande diferencial internacional do ponto de vista de oportunidade, e a gente continua tocando fogo no mato e a Polícia Federal querendo prender o ministro do Meio Ambiente e, politicamente, o presidente sustentando o ministro do Meio Ambiente. Não vou falar da saúde e da educação, porque aí a gente chora de vez. Porque, simplesmente, o ministro da Educação, no meio dessa pandemia, que as escolas, parte estão abertas, parte não estão, ele não se pronuncia. Ninguém ouviu esse cara falar nos últimos 60 ou 90 dias. Nem fala bem, nem fala mal. Ele não fala. Então, a gente não sabe o que ele pensa. Não tem gestor, não tem comunicação. Desculpa a franqueza do nosso ouvinte, não quero ser aqui pessimista, mas, infelizmente, a gente não tem nada. Então, nós estamos aqui, cada um por si, Deus para todos, e fica essa coisa muito ruim. A economia vai se recuperando por conta do estímulo monetário, do cenário internacional, da pujança, da dinâmica do empreendedorismo brasileiro, mas com muito sofrimento, de desemprego, de renda, com bastante sofrimento, e principalmente de destruição de empresas, sobretudo as pequenas e médias, né? As grandes empresas que estão pautadas em determinados setores que vão indo bem, praticamente o setor de construção civil, porque a taxa de juros está baixa, então ele é muito sustentável com taxa de juros baixa e com oferta de crédito que está bastante abundante. O sistema financeiro está funcionando muito bem, com cada vez mais competitividade, cada vez mais eficiência, com o advento do Pix, daqui a pouquinho do Open Bank, finalmente tem concorrência no sistema financeiro e o crédito vai expandindo de uma maneira forte. Então, isso vai ajudando a empurrar a economia para frente, cenário internacional, crédito e etc. Mas não por uma política econômica consistente, organizada e amarrada. Então, as coisas não vão bem, não. Desculpa me estender um pouco, mas, enfim, é para dar um overview aqui de como a gente está vendo. Então, eu, praticamente, não tenho discordância quase que nenhuma do Nelson. Eu queria só destacar que, efetivamente, ano passado, quando a gente esteve nesse programa, naquele momento eu lembro que era uma incerteza total. A gente não conseguia nem interpretar direito o que era esse choque da pandemia. Lembro que na época a gente analisava, isso aí é um choque de oferta misturado com um choque de demanda, ninguém sabe direito que impacto que tem, por o choque de oferta por um lado inflacionário. O que a gente sabe é o seguinte, que de uma forma geral, algumas questões previstas, houve uma grande desestruturação no setor produtivo, que alguns países conseguiram se alinhar ou não. Parte desse aumento do preço de commodities que a gente está vendo vem pela recuperação da demanda, pela forte recuperação da economia mundial, mas vem também por desestruturação em vários mercados. Tá? Então, quando a gente pega a construção civil, alguns mercados, alguns insumos da construção civil foram bastante desestruturados, os canais de suprimento acabou impactando, como o Nelson diz, importando a inflação de fora desses mercados, no processo das commodities. Mas o ano passado a gente estava muito pessimista, até pela incapacidade que tínhamos de entender direito o que estava acontecendo. E já tinha esse ambiente político que já sinalizava, nosso presidente, a equipe já sinalizava que a habilidade não era muito forte. A gente já vinha, vale lembrar que quando a gente teve o choque da pandemia, a economia já estava revertendo aquele crescimento quase estagnado que a gente estava tendo, que vinha muito baixo, mas no primeiro trimestre do ano passado a economia já estava perdendo aquele pequeno dinamismo que tinha, que era na faixa de 1% ao ano, e a gente ainda falava, a gente esperava até uma queda maior da economia no ano passado do que veio, como o Nelson destacou. Agora, essa menor queda da atividade econômica e esse otimismo que está sendo colocado agora, que muitas vezes pode ser exagerado, né? O pessoal falando eu não sei a opinião do Nelson, mas 5% de crescimento, eu estou achando já um pouco que o otimismo está
mas eu acho que pode até ter fundamento, dada a situação caótica que estava o mundo, e aí, quando você pega, como nós colocou, falar em 8% de crescimento americano, você pode até pensar que de fora vem uma indução mais forte. Mas só o que eu queria destacar é o seguinte: o crescimento foi menor ano passado, a queda do PIB foi menor do que muitos estimavam no começo da pandemia. E o otimismo agora, a retomada da atividade agora, eu concordo inteiramente com, eu acho que é totalmente o que nós falou. Praticamente nada a ver com o governo, com a política do governo, né? Então, no passado, a gente teve um crescimento uma queda não tão forte quanto a gente esperava, por um auxílio emergencial que veio muito mais forte do que a gente imaginava, por decisão do Congresso. Que o governo inicialmente queria dar um auxílio muito menor, e o Congresso foi lá e bancou e aumentou isso. Então, o que minimizou um pouco a crise no passado não tem nada a ver com decisão, com escolha do governo. Teve políticas de sustentação, de crédito, postergação, mas tudo por pressão. O governo foi tomando todas as medidas a reboque, eu não vejo, não sei a opinião do Nelson, mas eu não vejo planejamento, coordenação de nada, mesmo as ações econômicas contra a crise foram dizendo, não, temos que ajudar os estados, então põe lá 78, 80 bilhões nos estados. Temos que dar crédito urgente para as microempresas, então... Mas a impressão que eu tenho é que era tudo muito pouco coordenado, o que acabou aumentando o custo, até o impacto fiscal disso. Eu defendo o gasto naquele momento, defendo o gasto público naquele momento, tinha que fazer, mas eu acho que a eficácia podia ter sido até muito maior se esse governo, em qualquer área dele, tivesse um mínimo de coordenação. Tá? Então, se tivesse alguma coordenação na economia, poderíamos ter tido até um impacto ainda melhor, um desempenho melhor do que a gente falou que teve. Assim como se tivesse coordenação na saúde, teria chegado a vacinação antes, menos mortes, já poderíamos estar retomando a economia de forma muito mais por fatores internos e não só externos, como nós colocou. E concordo que a grande mudança, e aí, então, o ano passado, a gente foi ajudado por esse auxílio, já o ano passado, por esse ciclo de commodities, que começa a melhorar bastante o desempenho do setor externo, e aí esse ano, totalmente, concordância total com o Nelson, que a retomada hoje é totalmente puxada pelas boas notícias que a gente tem no cenário internacional. Tá? Aí o que eu tenho dó, pegando o que o Nelson colocou, toda essa desarticulação que nós temos, esse desgoverno que nós temos, volta a questão do desenvolvimento sustentável como uma meta, uma bandeira. O Brasil, há poucos anos atrás, o governo Lula, Dilma, liderava essa discussão, estava nos principais fóruns, assumiu um protagonismo que colocou o país num patamar que a gente não tinha. Esse governo destruiu e hoje a gente está à margem disso. Então, o que falavam no passado da conquista, do acordo com a União Europeia, hoje ninguém assina até pelo que estão fazendo na Amazônia. Né? Então, essa agenda mundial é muito favorável à economia brasileira, tá? Só que seria muito bom se nós tivéssemos um governo que pudesse aproveitar muito melhor as oportunidades que essa agenda internacional nos coloca. Um ponto que eu queria destacar, só que eu acho que é importante, de mudança de cenário, que é um ponto que me preocupa, depois queria até provocar o Nelson com isso, que a gente vai ter um otimismo de retomada da conjuntura, que vamos ter um crescimento. Tá? Só que o meu grande receio nessa pandemia, o Nelson destacou esse aspecto, mas eu queria pensar em termos da retomada, que a gente fala em economia a questão de estresse, de consequências de longo prazo de uma crise de curto. E também o mercado de trabalho é uma coisa que me preocupa muito. Eu acho que é uma questão que vamos ter que continuar pensando em políticas públicas, porque além da taxa de desemprego, que o Nelson já colocou, 14,8 milhões de brasileiros desempregados, né? Saiu ontem lá 34 milhões subutilizados. Né? Mas tem um dado interessante que nessa subutilização a gente já diminui a própria produtividade, a própria capacidade de trabalho. O trabalhador vai perdendo até qualificações. Tá? E quando a gente pega a natureza do desemprego, um dado que me assustou que foi divulgado ontem, que a gente já pega, dos 14 lá, 6 milhões está entre um mês e um ano desempregado. A gente vai ter mais de 6 milhões também, que já está há mais de um ano procurando emprego. E um número significativo que está quase 2. Então, esse desemprego persistente, que já vem anterior, mas foi muito acentuado na pandemia, pode gerar um impacto muito grande em termos de produtividade, em termos de capacidade de retomada da economia, o que os economistas discutem lá, o produto potencial.
pode ter sido muito afetado. E outra questão que também foi mencionada pelo Nelson, também desse comando na educação, que é um problema econômico de longo prazo, na questão de fatores. O quanto nós estamos perdendo de capital humano e de produtividade dessa geração que está hoje sendo afetada em termos educacionais. Como que a gente vai recuperar o capital humano perdido? E um outro ponto ainda ligado ao mercado de trabalho, que eu queria pensar como consequência estrutural da pandemia, acho que é um artigo que o Naércio soltou no Valor, esses dias, que é assim, mesmo que retome, as mudanças de hábitos que nós tivemos com a pandemia, a gente discutindo agora o home office, trabalho à distância, vai ter um grupo, a gente vai pegar aquela coisa de desemprego ficcional que a gente discute econômico e vai subir para uma significativa, que é até o exemplo que foi usado pelo Naércio nesse artigo, que é o pessoal de cargos mais de direção, de mais capital humano, profissional liberal, saíram dos escritórios, vão aderir com mais tempo ao home office. Isso daí o cara já fugiu, por exemplo, da refeição fora de casa na hora do almoço. Então, o trabalhador menos qualificado lá, do restaurante, esse emprego dificilmente volta nos patamares anteriores. Então, a gente vai ter que pensar na saída em políticas de emprego, em políticas de como que você readequa as características do trabalhador que vai sair dessa pandemia com as características das vagas que vão ser geradas após esse processo. Acho que essa é uma questão estrutural que também a gente vai precisar pensar na saída desse processo, desse momento de otimismo que a economia volta a crescer. Tá? Mas o cenário que o Nelson colocou também está perfeito, acho que é isso mesmo. A gente está sendo cada vez mais puxado pelo que acontece de bom em algum lugar do mundo e menos pelas nossas forças internas. Pensando um pouquinho aqui no nosso cenário interno, eu queria que vocês comentassem essas medidas que o governo tomou no ano passado para tentar melhorar a situação do país, como o auxílio emergencial, o programa de redução de jornadas e salários, o próprio PRONAMP, que ele está reeditando agora. Então, eu queria que vocês fizessem uma avaliação desses resultados, que vocês já falaram um pouquinho, dos impactos que isso pode ter nos gastos públicos, e também que vocês comentassem essa questão do orçamento de 2021, que foi aprovado somente agora, em março, e que muita gente diz que não foi um texto muito crível, que ultrapassava o teto de gastos, e apesar dos vetos do presidente, a gente tem o risco desses cortes não serem suficientes e ainda por cima pode haver paralisação dos serviços públicos. Eu queria que vocês avaliassem também esse atraso na aprovação e a falta desse planejamento no orçamento, como que isso impacta na economia brasileira. Bom, vamos lá tentar ser bastante objetivo, porque são perguntas instigantes que merecem realmente reflexão mais profunda. E na linha do que o Rudinei comentou, de fato, o Rudinei está com uma preocupação, como sempre, inteligente como extremamente pertinente. A economia do trabalho no Brasil, ela está sendo esmagada pela realidade da mudança do trabalho, digamos assim, impulsionada fortemente esse esmagar pela questão da pandemia e pela política econômica que não tem atenção nesse assunto. Em nenhum momento você viu o governo federal, quando concebeu a política econômica, mesmo lá na discussão eleitoral, está preocupado com essa questão e está colocando essa questão como uma questão relevante. O que é pior dos dados que o Rudinei já dividiu conosco aqui, ele sabe muito bem disso, que a grande maioria desses desempregados são jovens, e desses que demoram mais tempo ainda são jovens abaixo de 25 anos de idade. Então, nessa faixa da população, chega a 25% a taxa de desemprego aqui no Brasil. E aí vai para o neném, neném que nem estuda nem trabalha, para quem não sabe. Então, essas coisas são, assim, muito cruéis, né? E nós, como sociedade, vamos ter que retrabalhar essa questão, porque o crescimento que nós vamos ter esse ano, concordo com o Rudinei que tem um certo excesso de otimismo, mas mesmo que o número seja verdadeiro, 4,5% de crescimento para esse ano, etc., ele é mais um efeito estatístico, porque o ano passado caiu 4,1%, do que um crescimento propriamente dito, né? Está sobre uma base muito mais baixa.
Rudinei sabe muito bem disso, né? Mas, mesmo assim, a diferença, né, só de efeito estatístico, você tem mais ou menos uns 3,5, suponha que vá a 4,5, portanto, o crescimento propriamente dito, nesse caso, seria 1, que é o 1 que a gente estava discutindo lá atrás, como o Rudinei lembrou, ou seja, não saiu desse patamar. Por isso que nós estamos aqui criticando a política econômica, porque ela não tem efeito de gerar dinâmica interna. Isso ainda porque está sendo, como a gente falou muito claramente, tanto o Rudinei quanto eu, puxado pelo cenário internacional. Bom, infelizmente o USP Analisa de hoje está chegando ao final, mas essa nossa conversa não termina aqui. Na próxima semana a gente volta com a segunda parte dessa entrevista sobre as perspectivas para o cenário econômico brasileiro, com o economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto, e o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Rudinei Toneto Júnior. Eles que também são integrantes do Conselho Consultivo do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.